Bom dia, boa tarde, boa noite, sétimo ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim, professor David aqui. Vamos iniciar mais uma aula de português, onde hoje vamos falar um pouco de gramática. Vamos continuar o nosso estudo sobre os tempos verbais, tá? Eu percebi que alguns de vocês estavam com dificuldade em reconhecer e identificar os tempos verbais, tá? Por isso, a gente vai fazer aqui uma revisão sobre o pretérito, os pretéritos, né? E em seguida a gente vai continuar com o conteúdo do nosso livro, tá bom? Portanto, peço que vocês abram seus livros aí na página 15, livro de gramática. Vamos fazer a revisão dos tempos verbais, iniciando pelo pretérito. Depois a gente passa para o presente e futuro e assim por diante, tá bom? Abram aí na página 15 o livro de gramática. Enquanto vocês abrem, eu vou colocar o cabeçalho da escola. Pronto, pessoal. Então, livro de gramática, página 15, tá bom? Vamos iniciar fazendo a leitura e em seguida preparei um material aqui bem legal para a gente ler, com alguns exemplos, algumas explicações e algumas atividades para nós trabalharmos aqui na nossa aula, tá bom? Então, na página 15 aí, vocês já estão vendo falar sobre a questão da conjugação, né? Que no infinitivo os verbos eles só podem ser conjugados, né? Com a terminação verbal, isso a gente já viu. Primeira conjugação são os verbos terminados em ar, né? Como, por exemplo, suar, criar, imitar, falar, andar, cortar e etc. Segunda conjugação. Os verbos de segunda conjugação são aqueles verbos que sempre acabam com ER no infinitivo, tá? Por exemplo, comer, fazer, dizer, entender, compreender, abastecer e etc. Verbos de terceira conjugação são aqueles que acabam com IR, tá? Ir, ouvir, imprimir e etc. Além disso, a gente tem os verbos que acabam com OR também. Os verbos que acabam com OR, eles são da segunda conjugação. Tá bom? Isso a gente já viu, estou apenas revendo aqui no nosso livro, para vocês aí, pronto. E agora, na quarta capítulo, a gente vai falar agora sobre os tempos verbais. A gente já inicia aqui falando, utilizando alguns exemplos de tempos verbais, como, por exemplo, sinto um pouco de dor de cabeça agora. Esse sinto aí, ele está no presente. Segundo, sentirei dor de cabeça se não dormir bem. Esse sentirei aí, ele está no futuro. E o último, sentir dor de cabeça na semana passada. Esse daí está no passado, sentir, já passou, tá bom? Pronto. Vamos agora para a página 16. Vamos falar agora sobre o presente. O tempo presente faz referência a fatos que se passam no momento em que falamos ou se prolongam no tempo. Por exemplo, os seres vivos são formados por células. Células procarióticas possuem um núcleo desorganizado. As células eucarióticas têm núcleo organizado. A Escherichia coli vive no organismo humano. Essa bactéria não apresenta carioteca.
Vejam que todos os verbos destacados aí, eles estão no presente, mas a gente não vai falar sobre o presente agora, tá bom? Portanto, eu vou pular aqui os exemplos do presente e vou pular aqui os exemplos do futuro. E a gente vai focar agora nos exemplos do pretérito, que se encontram na página 18. Página 18. Vamos falar agora sobre o pretérito, tá bom? Pronto. Como dissemos, o pretérito faz referência a fatos que já aconteceram, ou seja, ações que já terminaram, e não acontecem mais, tá? Aqui a gente tem alguns exemplos, como por exemplo, a Terra passou por um longo período sem vida. A palavra célula veio do latim célula e significa quarto pequeno. O cientista Robert Hooke comparou as células da cortiça com os pequenos quartos onde os monges dormiam. Pronto. Então, vocês estão vendo que cada verbo também que está aí destacado, ele faz referência a uma coisa que já aconteceu, a uma ação passada. Tá bom? A algo que já aconteceu e não tem mais relevância, já acabou. Tá bom? Aí a gente tem aí, na página 19, diz assim: há dois passados simples na língua portuguesa: o pretérito perfeito e o pretérito imperfeito. A principal diferença entre essas duas formas de expressão do passado é a seguinte: o pretérito perfeito indica um evento específico, pontual, e o imperfeito indica um evento habitual, que acontecia com frequência. Aqui a gente tem um dos exemplos que diz o seguinte: Lucas viajou para o Canadá. Pretérito perfeito. O segundo, Lucas viajava para o Canadá. Pretérito imperfeito. A frase 1 descreve uma viagem e única, ou seja, só aconteceu uma vez. E a segunda descreve um evento habitual, como se ele fizesse aquilo direto. Na primeira frase, os limites temporais do evento, o início e o fim, são definidos. Já em 2, esses limites ficam abertos. O que quer dizer é que na primeira frase, pessoal, quando ele fala viajou, é como se fosse só uma vez. Mas quando ele fala viajava, é como se fosse direto, uma coisa que acontece sempre, tá? Mesmo que não seja todos os dias, mas eventualmente ele estava lá, tá bom? Pronto. Aí aqui tem outro exemplo que a gente vai ver depois. Beleza. Certo. Então, agora a gente já olhou o nosso livro aqui agora. Agora eu vou compartilhar com vocês aqui o nosso slide, tá bom? Pronto. Aqui está o nosso slide. Nesse slide aí nós vamos falar sobre os tempos verbais, mais especificamente o pretérito, tá bom? Vamos falar um pouco mais sobre o pretérito. Existem, claro, outros tempos que a gente vai ver depois, mas por agora eu quero focar apenas no pretérito, beleza? Pronto, já iniciamos falando aí sobre os três tempos verbais, né? Quando falamos, precisamos expressar quando essa ação ocorreu. Para isso, dispomos de três tempos verbais, que são subdivididos em pretérito, passado, presente e futuro, tá? Eu estou explicando isso novamente, pessoal, para que vocês tenham uma noção da função do tempo verbal, porque algumas pessoas estudam isso, mas às vezes nem sabem para que serve o tempo verbal, qual é a função. E o tempo verbal ele serve para indicar quando algo ocorreu, quando foi o tempo daquela ação, quando foi que aquilo aconteceu, tá? Então, os tempos verbais eles têm justamente essa função. Eles indicam o tempo, o período quando a ação ocorreu. Se já aconteceu, né, no caso seria passado.
se acontece habitualmente, presente, ou se ainda está para acontecer, que no caso aí seria o futuro, tá bom? Pronto. Aqui do lado a gente tem uma observação que diz o seguinte: há muito tempo atrás, quando o idioma começou a ser desenvolvido, as pessoas não utilizavam os tempos verbais para indicar quando algo aconteceu. A frase ficava mais ou menos assim: eu casar com ela semana que vem. Por que as pessoas falavam assim, professor? Porque não tinham ainda desenvolvido essa noção de tempo. Eles não tinham ainda entendido como é que funciona essa questão do tempo. Não existiam os tempos verbais ainda. Então, eles utilizavam os tempos, algumas expressões para indicar quando aquilo aconteceu. Por exemplo, ele usa aí, ó, eu casar com ela semana que vem. Isso quer dizer para a gente entende que ele quis dizer que ele vai casar com ela na semana que vem. Mas ele não utilizou o verbo no futuro, porque aí, nesse caso, não existia ainda naquele tempo, né, há muitos anos atrás, quando o idioma ele começou a ser desenvolvido, não existiam essa noção de tempos verbais. As pessoas falavam dessa forma aí. O que, claro, né, deixava um pouco mais complicado para o nosso lado, para a gente conseguir entender. Mas, com o tempo, quando todo mundo se acostumou com isso, hoje nós temos o que chamamos aí de tempos verbais completos, tá bom? Pronto. Vamos iniciar, pessoal, falando, como eu falei, sobre o pretérito, tá? Que é o que aparentemente causa mais confusão em vocês, é o pretérito. Então, eu vou explicar para vocês aí por que esse pretérito ele é tão mal visto pelas pessoas, qual é a sua função, quando vocês deverão utilizá-lo, onde vocês deverão utilizá-lo e etc. Pronto. Aqui a gente já começa uma explicação falando justamente sobre o pretérito, tá? Aí tem aqui, o pretérito, também conhecido como passado, é utilizado para indicar ações que já aconteceram e que não acontecem mais. O pretérito é dividido em três formas: pretérito perfeito, imperfeito e pretérito mais que perfeito. Vamos focar mais um pouco nessa definição aqui. O pretérito, ele é dividido, ele é usado para indicar algo que já aconteceu, uma ação que já passou. Por exemplo, quando você foi ao cinema, você foi, já acabou, não está indo mais, tá bom? Beleza. Então, esse pretérito, pessoal, ele é dividido em três formas, ele é subdividido. A gente tem aí o pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito e o pretérito imperfeito. Temos três tipos de pretéritos, tá bom? Perfeito, imperfeito e mais que perfeito. Qual é a diferença entre eles, professor? Vou explicar, não se preocupe, tá? Mas esse aqui, deixa eu logo deixar essa observação para vocês aqui, gente. Esse daqui, ó, esse pretérito mais que perfeito, tá? Pronto. Esse pretérito mais que perfeito aqui, ele não é mais utilizado, pelo menos não no português atual, século XXI, não é mais utilizado esse pretérito mais que perfeito. Mas é claro que é importante que vocês saibam, até porque em alguns textos, como por exemplo, legislações, em algumas versões da Bíblia, livros muito antigos, nesses locais que eu citei, vocês certamente vão encontrar o uso do pretérito mais que perfeito, tá bom? Mas, como eu falei, é raro, porque as pessoas não usam mais esse tempo verbal, tá bom? Vamos agora passar para o pretérito perfeito, o primeiro pretérito perfeito, tá? Mas antes, deixa eu mostrar alguns exemplos aqui para vocês. Eu coloquei aqui ao lado, ó, cada um dos tempos verbais, cada um dos tempos verbais e a sua conjugação. Eu utilizei aqui o verbo jogar como exemplo e coloquei aqui a conjugação no pretérito perfeito, no pretérito imperfeito e no pretérito mais que perfeito. Eu coloquei aí três conjugações para esse verbo aí, jogar, tá? E como vocês podem perceber,
o verbo ele adota várias formas diferentes, dependendo de quem conjuga e de qual tempo é. Nesse caso aqui, ó, eu joguei bola. Joguei, ou seja, já acabou, não acontece mais. Já era, acabou, joguei. Eu joguei bola com meu amigo semana passada. Pretérito imperfeito, eu jogava bola com meu amigo. Jogava, acabou, jogava, tá? E pretérito mais perfeito, eu jogar a bola com meu amigo quando você chegou. Vou explicar para vocês esse jogar aí, tá? Não é jogará não, tá? É jogar, tá bom? Então, perceba que, dependendo do tempo da frase, o verbo adota uma nova forma, ou seja, dependendo de se estiver no passado, presente ou futuro, ele vai adotar uma forma diferente. Pretérito perfeito, joguei, imperfeito, jogava, e mais que perfeito, pronto. A gente já começa aqui falando sobre o pretérito perfeito, tá? O pretérito perfeito, pessoal, ele é utilizado para indicar uma ação que aconteceu uma vez no passado, tá bom? Uma coisa que já aconteceu e já acabou. É o uso do pretérito perfeito, tá bom? Como exemplo, aí eu coloquei alguns exemplos aí, ó. Eu joguei bola com meu amigo. Então, o verbo aí, qual é o verbo aí? O verbo aí é o verbo jogar, tá? E esse jogar aí, pessoal, ele está em que tempo verbal? Pretérito perfeito. Por quê? Ele está indicando o quê? Está indicando algo que já aconteceu e já acabou. Não tem mais relevância no nosso dia a dia. Tá bom? Vejam aqui a conjugação como fica. Eu joguei, tá? Joguei bola com meu amigo. É como se fosse só tivesse acontecido uma vez. Tá bom? Agora vejam esses exemplos aqui. Pronto, viram aí? Eu joguei, tu jogastes, nós jogamos, eles jogaram, vocês jogaram, ele ou ela jogou e você jogou. É a conjugação do verbo jogar no pretérito perfeito, tá bom? Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Agora a gente vai para o pretérito imperfeito, tá? Esse daí já causa um pouco mais de complicação. Não por ser difícil, porque ele não é difícil. A questão é que as pessoas confundem e trocam no bastante. O que, claro, vai resultar em uma dificuldade, né? Pelo fato das pessoas confundirem com o pretérito perfeito. O pretérito imperfeito, pessoal, ele também indica uma ação que aconteceu no passado. Só que qual é a diferença do pretérito perfeito para o pretérito imperfeito? A diferença é que o pretérito imperfeito, além de indicar algo no passado, ele também indica algo que acontecia com frequência no passado, tá bom? Como assim com frequência no passado? Algo que costumava acontecer todo dia, toda semana, todo mês, todo ano, não sei. Mas é algo que costumava acontecer em um certo período de tempo, tá bom? Como, por exemplo, eu jogava bola com meu amigo. Esse jogava aí, tá? Ele indica algo que acontecia com frequência, tá bom? Ele fazia, ou seja, ele sempre jogava bola com um amigo dele, tá bom? Então, isso aí é o uso do pretérito imperfeito, tá bom? Ele indica uma ação que acontece, que acontecia no caso do passado, né? Com bastante frequência. E aqui ao lado está a conjugação do verbo jogar no pretérito imperfeito. Comparem aí.
Pronto, pessoal. Então, ó, eu jogava, tu jogavas, nós jogávamos, eles jogavam, vocês jogavam, ele e ela jogava, você jogava e etc. Tá bom? Tá vendo como vocês estão vendo aí? Todos os verbos, o verbo jogar conjugado aí no pretérito imperfeito. Ó, tá vendo? Tudo bem. Vamos lá. Pronto. Pronto, se liga aí agora, pessoal. Pretérito mais que perfeito. Bom, pretérito mais que perfeito. Esse daí, pessoal, para ser sincero, ele não é utilizado mais. Tá bom? A gente não usa ele mais no nosso dia a dia. Ele se tornou um pouco extinto aí. Você vai utilizar na Bíblia, né? Talvez algum. Como eu já falei para vocês, né? Ele não é mais utilizado por algumas questões de complicações também. Ele caiu em desuso. As pessoas não querem mais utilizar o pretérito mais perfeito, acham que ele não é mais necessário e, em parte, elas têm razão, considerando que nós já temos um tempo verbal que pode substituí-lo facilmente, que é o pretérito perfeito composto. Mas isso a gente vai falar depois, tá bom? Mas isso aqui, vamos lá, né? Este, apesar de não mais utilizado, é bem importante para manter uma comunicação clara. O pretérito mais perfeito é utilizado quando há uma sequência de ações acontecendo uma depois da outra. Ele indica qual acontece primeiro. Ou seja, pessoal, às vezes quando você está narrando uma história, falando alguma coisa, né? Para alguém que aconteceu, tal, isso e aquilo. Aí você acaba dizendo, sei lá, duas coisas do passado, né? Que aconteceu no passado. Mas você precisa indicar qual foi a ação que aconteceu primeiro, tá? É aí que vai entrar o pretérito mais perfeito. Você vai indicar a ação que aconteceu primeiro, aquela que foi a primeira a acontecer. Nesse caso aí, você vai utilizar o pretérito mais que perfeito. É ele que vai cumprir essa função aí de você dizer qual foi que aconteceu primeiro, tá bom? A conjugação do pretérito mais que perfeito é um pouco complicada. É complicada porque vocês não estão acostumados a vê-la. Por isso que vocês estão um pouco assim com esse pretérito mais perfeito. Tá bom? Porque ninguém, na verdade, usa o mais. Ninguém usa o mais. Ele caiu completamente em desuso. Então, a conjugação está aqui. Ó. Eu jogara, tu jogaras, nós jogáramos, eles jogaram, vocês jogaram, eles jogaram, vocês jogaram. Não é jogará não, tá, gente? Não tem acento no A aqui, não. É jogara mesmo. Vocês jogaram, ele ou ela jogaram, vocês jogaram e etc, tá? Essa realmente é a conjugação do pretérito mais perfeito. Tá bom? Não confunda com o futuro, não. Você jogará, ele jogará. Não. Aí é o pretérito mais que perfeito. Mas, como eu falei, ninguém mais usa isso. A gente hoje substitui pelo tinha, né? Por exemplo, eu tinha jogado bola com ele quando você chegou. Significa a mesma coisa que isso aqui, ó. Eu jogar a bola com ele quando você chegou. Eu tinha jogado bola com ele quando você chegou. Então, significa exatamente a mesma coisa. Como vocês podem perceber aí, tá? Eu tinha jogado bola com ele quando você chegou. Isso quer dizer que o ato de jogar bola aconteceu antes dele chegar, tá bom? Porque aqui a gente utilizou o pretérito mais que perfeito. Então quer dizer que esse daqui aconteceu antes desse daqui. Ou seja, um aconteceu antes do outro. No caso aí, ele jogou bola primeiro e depois que foi que ele chegou, tá bom? Tudo bem. Aqui, exemplo, as conjugações. Pronto. Agora a gente tem uns exercícios aí, pessoal, referente ao pretérito. Eu gostaria que vocês fizessem, respondessem aí, tá bom? Vou colocar aqui. Peraí, tá? Pronto.
Analisem esse trecho aí, analise o trecho tirado de uma conversa abaixo e indique o tempo dos verbos destacados. Vocês têm 2 minutos para responder essas questões, tá? Ok, pessoal? E aí? Vamos lá? Então, estava, e aí qual o tempo verbal do verbo estava? Estava é o que, pessoal? Pretérito perfeito ou pretérito imperfeito? É o pretérito perfeito, né, pessoal? Estava, tá bom? Só foi uma vez, beleza? Pretérito perfeito. O freguês revoltado mandou aí, mandou. Pretérito perfeito ou pretérito imperfeito? Mandou, nesse caso aí, pretérito perfeito, pessoal, também, mandou, tá? Ah, respondeu. E aí, respondeu pretérito perfeito ou pretérito imperfeito? É que vocês acham aí? Nesse caso aí também respondeu, tá? Pretérito perfeito, tá bom? Já nós fizemos, pretérito perfeito ou pretérito imperfeito? Ou mais que perfeito, né? Também perfeito, pessoal. E por último, venceram. Também perfeito. Todos aí são pretérito perfeito, tá bom? Se a gente quisesse aí mudar e colocar agora no pretérito imperfeito, como é que ficaria? Vocês vão ter também aí 1 minuto para fazer essa atividade, tá bom? Vocês vão passar todos esses verbos aqui e colocá-los no pretérito imperfeito, aí mesmo no caderno de vocês, tá? Eu vou dar agora 2 minutinhos para vocês novamente, para vocês fazerem essa atividade, tá bom? Vocês vão pegar esses verbos e colocá-los no pretérito imperfeito.
Pronto, pessoal? E aí? Vamos lá. Primeiro, o restaurante estava imundo. Ficaria o restaurante era imundo, né? Aqui passaria a ser era. É um verbo de ligação. Mandou seria mandava. Mandava chamar o gerente. Por que vocês não fazem guerra às moscas neste restaurante? E o gerente respondeu, já fizemos, mas as moscas venceram. Respondeu seria respondia, respondia. E o gerente respondia. Já fizemos seria fazíamos, nós fazíamos. Mas as moscas venceram, seria venciam, as moscas venciam, tá? Bem. Pronto. E a última atividade, pessoal. Vocês vão ler o trecho abaixo e identifique os verbos no pretérito imperfeito, tá bom? Imperfeito, tá? Mais um minuto para vocês fazerem essa atividade aí, tá bom? Pronto, pessoal, vamos lá? Pronto. As meninas estavam, a gente já encontra aí, estavam, e aí? Pretérito perfeito ou pretérito imperfeito? Aqui não é, né? Perfeito. Quando avistaram, pretérito perfeito, um homem que ficava perto da esquina. O homem escolhia, primeiro verbo aí, ó, pretérito imperfeito, escolhia. Opa. Escolhia sempre o mesmo local para ficar, bebendo em um bar nas proximidades, o que ninguém sabia, pretérito imperfeito. O homem era, pretérito imperfeito, um espião que se infiltrava, pretérito imperfeito, para vistoriar as obras do governo. Então, a gente tem aí 1, 2, 3, 4 verbos no pretérito imperfeito. Tá bom, gente? Bom, pessoal, essa foi nossa aula de hoje sobre pretérito perfeito. Eu espero que vocês tenham entendido, tá? A gente não focou muito no pretérito mais perfeito, até pelo fato dele não ser muito utilizado, tá? Na próxima aula a gente continua falando sobre os outros tempos verbais. Vou passar uma atividade no Class App para vocês e peço que, por favor, vocês observem lá o Class App, tá bom? Que a gente vai postar essa atividade lá. Entreguem lá no prazo que eu estabelecer. Não esqueçam também das regrinhas para a postagem das atividades. Coloquem o nome, a série, a aula, o livro, o professor, todas as informações relacionadas à aula, tá bom, pessoal? Então, fico por aqui, fiquem com Deus, tenham uma ótima aula e vejo vocês semana que vem, tá? Nossa próxima aula. Ou até essa semana, se nós tivermos ainda outra aula, né? No caso, ainda temos, né? De produção e de gêneros. Nossa próxima aula de gramática será semana que vem. Tá bom, pessoal? Bom descanso para vocês, fiquem em casa e até a próxima aula. Tchau!